Essa experiência de preparação para o processo de escuta faz parte da fase diocesana do sínodo, já é uma experiência sinodal. O fato de estarmos aqui conversando sobre essa temática e vendo como ajudar nossas comunidades também a participarem desse processo, já é uma experiência sinodal. Claro, essa experiência sinodal através dos meios virtuais tem também seus desafios. Eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o tema do sínodo em si mesmo. Eu sei que todos já têm lido muitas coisas a respeito, então desculpem se ficar enfadonho e repetitivo, mas o desejo é ajudá-los também a aprofundar um pouco mais nessa temática tão importante para nós. Eu começo dando uma explicação sobre a logomarca do sínodo. Possivelmente todos já contemplaram essa logomarca, mas vale a pena analisá-la assim, em pormenores. Vocês vejam que nessa logomarca do Sínodo, 2021-2023, ao centro, nós temos uma grande árvore, uma árvore majestosa. Parece que ela está cheia de sabedoria e cheia de luz. E uma das pontas da árvore, se nós olharmos bem, está ligada ao céu. Então, essa árvore, ela é sinal de profunda esperança para a nossa igreja, árvore viva, sinal de vitalidade. Se nós olharmos assim, com bastante atenção, nós perceberemos que ela está em movimento, e essa ideia do movimento na logomarca é uma ideia muito importante. Depois, olhando bem a árvore, do modo como ela está disposta, ela nos lembra a cruz de Cristo. E todas as pessoas, essas silhuetas que estão abaixo, estão sob a cruz do Cristo, ou sob essa árvore da vida, cheia de sabedoria e cheia de luz. Ao lado dessa árvore tem esse círculo laranjado. Primeiro que nos lembra o sol, a luz. E nós sabemos que para nós a luz tem nome. É Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Mas esse círculo laranjado nos lembra também a Eucaristia, que para nós é tão importante. É o sacramento da fecundidade. Da Eucaristia brota tudo, e dali é que nós levamos adiante também a nossa caminhada eclesial. Então, ao centro, nós encontramos essa grande árvore, que também remete à cruz de Cristo, e lá no alto nós temos esse círculo que nos lembra Jesus Cristo como a luz e a Eucaristia. Abaixo nós temos, então, 15 silhuetas, que seriam 15 pessoas, cada uma com uma cor diferente, para mostrar a diversidade do povo de Deus, que todos nós somos povo de Deus. Então aí fica bem visibilizada essa igreja como povo de Deus. Cada um na sua diferença, cada um com seus dons, com seus carismas, mas tudo a serviço da igreja, a serviço de Deus nesse processo de ministerialidade. E o mais interessante nessas silhuetas é que nós começamos de uma criança. Vocês olharem lá na frente, a silhueta menor está lá na frente, como que, assim, guiando os demais. E essa criança nos lembra dois trechos bíblicos, pelo menos. O primeiro é aquele que diz assim: quem não se tornar como criança não entrará no reino dos céus. É importante a pequenez, a humildade da criança para podermos participar do reino dos céus. Depois, nos lembra também aquele texto bíblico em que Jesus louva ao Pai por revelar as coisas mais importantes aos pequenos e aos humildes e escondê-las dos grandes e dos sábios. Então, a criança nos remete a essas ideias também de humildade, de pequenez, dessa abertura para ser conduzido, ser guiado por Deus. E vocês veem que esse grupo está todo muito unido, estão caminhando juntos. A caminhada parte da árvore, parte da cruz de Cristo, e vão todos ali caminhando juntos. Se nós observarmos, além da criança, nós temos ali também, na sétima silhueta, a partir da criança, uma religiosa, que está também caminhando junto com os cristãos leigos e leigas, uma consagrada. Depois, a segunda silhueta é de um bispo, também está caminhando aí junto com o povo,
na sua vocação específica, no seu ministério específico. Nós temos idosos, que tem uma pessoa também com uma bengala, representando também os cristãos leigos e leigas nessa fase da vida. Nós temos uma pessoa portadora de deficiência, de modo que essas 15 silhuetas, elas expressam bem a diversidade da igreja, mas, ao mesmo tempo, a unidade da igreja e a beleza da unidade na diferença. E, repito, todos caminhando. Assim como a árvore e a cruz estão movimentando à direita, vocês veem que as pessoas estão caminhando também, todos nessa direção aí, para o lado direito. Os escritos da logomarca, Sínodo 2021-2023, e lá embaixo, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão, também esses escritos estão todos inclinados, em posição de movimento. Então, vocês percebam que em todo cartaz, em toda essa logomarca, nós temos essa ideia de movimento. É muito presente na logomarca. E isso tudo para nos falar do Espírito Santo de Deus. Ele é o Ruá, é a força dinamizadora de Deus que dá movimento, dá vitalidade à igreja. Então, é o movimento da árvore, da cruz, das pessoas, das letras, tudo mostra para nós esse movimento, esse sopro do Espírito que vai guiando a vida da nossa igreja, que vai soprando onde quer. E a igreja, como povo de Deus que caminha junto, vai então respondendo a esse sopro divino e caminhando de acordo com esse sopro divino. Interessante que, além dessa visão da igreja como povo de Deus, bem explicitada aí nessa logomarca, nós temos também essa ideia do povo como um povo de Deus peregrino, missionário. E fazendo uma leitura dessa logomarca, eu me lembrei de um filósofo contemporâneo chamado Gabriel Marcel. Ele tem uma obra em que ele faz a distinção entre o andarilho e o peregrino. Ele fala que o andarilho, ele caminha sempre sozinho. Vocês podem perceber aí nas rodovias das nossas cidades, como que os andarilhos estão sempre a sós. Eles levam as coisinhas deles com muita simplicidade, mas estão caminhando isolados, solitariamente. O peregrino não. O peregrino ele sempre caminha junto. Quando nós fazemos uma peregrinação em determinado lugar sagrado, nós vamos em grupo. Pode ser que um outro vá sozinho, mas a experiência é sempre peregrinar junto, numa excursão, num grupo maior. Até caminhar juntos e não solitariamente. Essa é a igreja peregrina. Depois o andarilho, ele nem sempre tem consciência de onde ele está saindo e para onde ele está indo. Ele vai andando, caminhando, sem saber o que vai encontrar à frente, porque também não tem um telos, uma meta, um rumo, um objetivo a alcançar definido. Para ele, tanto faz chegar numa cidade como chegar em outra. Agora, no caso do peregrino, não, o peregrino sai de um lugar, ele sabe de onde está saindo, qual o caminho ele deve percorrer para poder alcançar a sua meta, alcançar o seu destino. Ele sabe de onde está saindo, qual o caminho percorrer e depois o que ele deseja, o que ele busca, o destino da caminhada dele. Então, vocês percebam, meus irmãos e irmãs, que por trás dessa logomarca tão simples, nós temos uma eclesiologia muito profunda, a eclesiologia do povo de Deus, essa eclesiologia que entende a igreja como comunhão, como participação, essa eclesiologia que entende a igreja como peregrina, missionária nesse mundo. Aliás, é condição de todos nós, somos todos peregrinos neste mundo, né? Estamos caminhando rumo à terra definitiva. Por isso somos seres caminhantes. E essa ideia do movimento também é bonito, porque mostra isso. Estamos a caminho e vamos aprendendo ao longo do caminho a sermos humanos e, como igreja, também aprendendo a fazer a vontade de Deus. Então, essa é uma explicação assim, básica, né, da logomarca, que nos introduz dentro do espírito do sínodo e que também já foi bem explicitado na oração inicial que nós fizemos. Pode caminhar para frente, Flávio, fazendo favor? O tema do sínodo, todos nós já sabemos, desculpem repeti-lo, mas é esse.
por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Essa frase do Papa Francisco é uma frase muito interessante. Ele diz assim: o caminho da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera da igreja do terceiro milênio. Ao ler essa frase do Papa Francisco, nós percebemos o seguinte: ao propor um sínodo sobre a sinodalidade, essa proposta do Papa não nasceu só, digamos assim, de um desejo pessoal, de um capricho como Papa, de fazer alguma coisa diferente dos outros papas, para deixar a marca do pontificado dele. Nós percebemos que não foi desse modo que nasceu a ideia, não. A ideia nasceu da oração. Porque ele diz aí, é precisamente o caminho que Deus espera. Para ele chegar à conclusão que é o caminho que Deus espera, tem certeza absoluta que essa proposta do sínodo sobre a sinodalidade nasceu da experiência do Papa, da relação com Deus, da intimidade com Deus, deixando-se iluminar pelo Espírito Santo, é que ele chegou a essa conclusão. Então, vocês vejam que é uma proposta que nasceu dessa vida intensa de oração do Papa, da sua abertura ao dinamismo do Espírito Santo na vida dele para conduzir a igreja. E depois, é uma proposta que nasceu também da observação do mundo, porque ele diz, é o caminho que Deus espera da igreja no terceiro milênio, ou seja, o Papa está muito antenado com essa realidade do terceiro milênio. Conhece bem as alegrias e os desafios do terceiro milênio. Então, ele percebe para essa realidade que ele está contemplando, Deus aponta esse caminho da sinodalidade para a igreja. Então, percebo que é um sínodo que nasceu como fruto da oração e um sínodo que nasceu como fruto de um discernimento do Espírito à luz da contemplação da realidade do terceiro milênio. Então, parece uma frase assim muito simples, mas revela a origem, a motivação que brotou do coração do Papa para poder convocar esse sínodo. O termo sínodo, eu sei que todos já conhecem esse termo, a origem dele, mas eu queria retomar aqui, é de origem grega e formado por dois vocábulos, o sin mais rodós. O rodós é caminho. O sin, essa preposição, essa palavrinha que significa com. Esse com dá a ideia de junto, dá a ideia de unido, que, por exemplo, que origina a palavra símbolo, aquilo que unifica. Então, sínodo, etimologicamente, é com caminho, o caminho com. Então, a ideia é caminhar juntos. Interessante que, preparando aqui essa fala, eu fiquei pensando na palavra, desculpem aqui os ouvidos pios, na palavra diabolo. Porque diá é o contrário, significa aquilo que separa, que coloca um contra o outro. Então, quem não tem o espírito sinodal, numa interpretação mais livre, eu diria assim, tem o espírito diabólico. Porque o espírito sinodal é o espírito da comunhão, é o espírito da unidade, é o espírito da junção, do caminhar juntos, do desejo realmente de uma unidade maior. E diabo é aquele que separa, aquele que divide, aquele que cria conflitos, aquele que coloca um contra o outro. Então, é importante que abracemos a caminhada sinodal e vençamos essa tentação da caminhada diabólica, essa caminhada de fazer sozinho, de fazer carreira solo, né? Na caminhada da igreja. Não é esse o espírito da nossa igreja. A palavra sínodo, enquanto instituição eclesial, ela nasceu na década de 60, no final do concílio. Em 1965, o Papa Paulo VI criou o Sínodo dos Bispos, através de um moto próprio. E o desejo do Papa é exatamente que esse Sínodo dos Bispos auxiliasse o Papa Francisco e os outros papas anteriores na condução, no governo da Igreja. Então, enquanto instituição eclesial, enquanto organismo eclesial, o Sínodo
dos bispos foi criado na década de 60, por Paulo VI. Porém, a palavra é muito antiga e muito venerada na tradição da igreja. Nós podemos remontar lá os Atos dos Apóstolos, como já foi lembrado na oração que nós fizemos. Lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, nós temos uma experiência belíssima de sinodalidade, que é o Concílio de Jerusalém. Diante de uma questão concreta que apareceu na igreja primitiva, Pedro poderia ter resolvido sozinho, a partir daquilo que ele achava que era o melhor para a igreja. Mas não, houve uma reunião ali dos apóstolos para poderem discutir o melhor caminho para a igreja diante daquele problema concreto. Então, a experiência de sinodalidade. E quando nós falamos em tradição da igreja, eu me lembro aqui de São João Crisóstomo, boca de ouro, grande pregador. E tem uma frase muito forte que aponta para essa questão da sinodalidade na igreja, dizendo que igreja e sínodo são sinônimos. E aqui nós estamos falando do século V, bem no início da caminhada da igreja. E depois, claro, várias outras experiências de sinodalidade, até culminar com a instituição, digamos assim, do sínodo como uma estrutura organizativa da igreja. O sínodo indica o caminho que os membros do povo de Deus percorrem juntos. Essa expressão povo de Deus é própria da eclesiologia do Concílio Vaticano II, e quando nós falamos povo de Deus, nós sabemos que engloba todos os batizados, né? A hierarquia da igreja, os cristãos leigos e leigos, os religiosos, todo o povo de Deus. Então, sim, desse caminhar juntos de todo o povo de Deus, percorrendo esse caminho que deve, em primeiro lugar, ser orientado pelo Espírito Santo, é claro. Depois, a palavra sínodo remete ao próprio Jesus, o que ele, no Evangelho de João, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Engraçado que os primeiros cristãos, eles eram chamados de o pessoal do caminho, os discípulos do caminho. O caminho é Jesus Cristo. E quem descobre Jesus Cristo vai necessariamente se abrir essa experiência do caminhar junto como irmãos também. Porque Jesus Cristo fez opção por uma comunidade, por um grupo de pessoas que pudessem acompanhá-lo também na missão. E quando nós falamos que a palavra sínodo remete ao próprio Jesus, nós vamos percebendo que a experiência da sinodalidade não é só uma questão de, digamos assim, de uma visão de igreja, ser uma experiência de fé. A experiência da sinodalidade nasce da experiência da intimidade com Jesus Cristo. Quem tem intimidade com ele, quem faz essa experiência do encontro pessoal com ele, a partir dessa experiência se abre a caminhar junto como irmãos também. Jesus diz que todos sejam um. Então, se nós experimentamos a intimidade com ele, descobrimos a beleza de sermos um também nessa caminhada comum, nessa caminhada sinodal. Então, é uma opção de fé também, a opção sinodal, que nasce da experiência de fé. Não é só uma opção secundária, não. E como está escrito aí, remete aos primeiros seguidores de Jesus. Eram o pessoal do caminho, né? Os seguidores do caminho, que é Jesus Cristo. Depois, a sinodalidade designa, antes de tudo, o estilo peculiar que qualifica a vida e a missão da igreja, exprimindo a sua natureza como povo de Deus que caminha em conjunto e se reúne em assembleia, convocada pelo Senhor Jesus, na força do Espírito Santo, para anunciar o Evangelho. Então, olha só, a sinodalidade é o jeito da igreja caminhar. É aquilo que dá qualidade à vida e à missão da igreja. Faz parte da natureza da igreja. A palavra natureza é uma palavra de origem filosófica, mas significa basicamente isso. Natureza é aquilo que faz com que uma coisa seja aquilo que é e não outra coisa. O que faz com que a igreja seja igreja e não uma ONG, uma junção de pessoas, exatamente essa dimensão da sinodalidade que brota dessa comunhão com Jesus Cristo, impulsionada a igreja pela força do Espírito Santo, para o anúncio do Evangelho. Então faz parte da essência da igreja ser sinodal. É aquilo que a distingue, a sua diferença específica, faz parte da sua natureza, né? A constitui a assembleia, a eclesia,
é constituída a partir dessa experiência da sinodalidade, essa experiência do caminhar juntos, em primeiro lugar, caminhar com o Senhor Jesus. A sinodalidade deve exprimir-se no modo ordinário de vida e agir da igreja. A igreja tem seus fundamentos. O primeiro fundamento da igreja é o fundamento trinitário. A igreja é construída sobre a Trindade Santa. E eu diria aqui, numa fala mais simples, mas com muita liberdade, que temos na Trindade Santa a melhor experiência de sinodalidade perfeita. 3 pessoas tão unidas no amor que formam um só Deus. É a perfeita comunhão, é a perfeita unidade. Então, a Trindade Santa, eu diria assim, que é exatamente um mistério de sinodalidade. Uma sinodalidade que, nesse caso, é perfeita. Depois, a igreja é fundada sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não exerceu o seu trabalho sozinho, de construção do reino. Ele constituiu o grupo dos 12, confirmou Pedro como aquele que deveria exercer o primado da igreja, mas tinha como missão confirmar na fé os demais irmãos. Então, Jesus quis também essa experiência de sinodalidade a partir dessa constituição dos 12 apóstolos, né? Depois, do ponto de vista antropológico, então, eu falei do ponto de vista trinitário, cristológico, do ponto de vista antropológico, nós sabemos que o ser humano também foi feito para a comunhão. Nenhum ser humano se realiza sozinho. Quanto mais aberto ele for à comunhão, à participação, mais realizado ele será. Fomos criados para a comunhão. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é mistério sinodal, é mistério de comunhão. Então, do ponto de vista antropológico, todo ser humano já deveria, digamos, não deveria, já é constitutivamente propenso à sinodalidade como caminho de realização. Ninguém se realiza no egocentrismo, no egoísmo, no fechamento sobre si mesmo, mas a realização humana passa por essa abertura constitutiva, que é constitutiva, não é questão de querer, essa abertura às diversas realidades, ao mundo, aos demais seres humanos, mas também essa abertura ao transcendente, abertura a Deus, né? E do ponto de vista da própria eclesiologia, quer dizer, a igreja está fundada sobre esses fundamentos, mas se nós olharmos a eclesiologia do Vaticano II, como eu recordava anteriormente, nós temos essa ideia da igreja como povo de Deus, como corpo místico de Cristo, cuja cabeça é Jesus Cristo, que deve guiar a todo o corpo, e no corpo cada um tem suas funções. A igreja como um povo reunido, consagrado, na unidade de Cristo. Então, o sínodo nos remete a todas essas realidades, né? Nesse sentido, o objetivo primeiro do sínodo, olha que coisa interessante. O objetivo primeiro desse sínodo não é produzir mais documentos. Nós sabemos que quando os bispos se reúnem na Assembleia do Sínodo, eles se reúnem para discutir algum assunto. E depois da discussão profunda, orante, no discernimento do Espírito daquele assunto, então se promulga uma exortação, tem um nome bonito, exortação pós-sinodal. Exortação pós-sinodal que significa um chamado do Papa, dos bispos, para que se vivencie nas igrejas particulares aquela experiência do que aquilo que foi discutido no sínodo. Então, geralmente, o sínodo, ele ao final, produz um documento. E é muito importante a produção desse documento, que ele vai servir como referência para a vida das igrejas particulares. Nesse caso aqui, ainda que seja produzido um documento, e possivelmente o será, o objetivo primeiro do sínodo não é fazer documentos, ou oferecer esse documento específico, na exortação sinodal, pós-sinodal, sobre a sinodalidade. Mas o desejo do Papa é que esse sínodo possa inspirar as pessoas a sonhar com a igreja que somos chamados a ser, a igreja sinodal, uma igreja que caminha junto, uma igreja que busca a unidade, não só internamente, mas uma unidade com o mundo, com aqueles que falam uma linguagem diferente, que não estão abraçando o nosso projeto de vida. Com eles também nós somos chamados a fazer comunhão, porque existem elementos que nos unem, ainda que existam outros que nos separem.
E depois essa unidade que o sínodo deseja, esse sonhar com a igreja que somos chamados a ser, que é a natureza da igreja, sinodal, isso deve começar também entre nós. Nós sabemos que, infelizmente, existe muito espírito diabólico entre nós. Muitas disputas, muitas invejas, ciúmes, muitos litígios, muitas brigas internas. E, às vezes, falta o testemunho da unidade. Então, o objetivo é caminhar juntos internamente, mas também nos abrindo para a experiência de comunhão com aqueles que pensam diferente, mas que podem também nos ajudar a rever a nossa própria postura como igreja. Este caminho em conjunto é um chamamento a renovar as nossas mentalidades e nossas estruturas eclesiais. É a conversão sinodal. Interessante que nós refletimos há pouco tempo, tá, sobre a conversão pastoral. Nos documentos da igreja está aparecendo essa expressão. Conversão pastoral é largar aquela pastoral da manutenção para poder ousar um pouco mais, deixar com que o Espírito Santo nos dinamize um pouco mais do ponto de vista pastoral. Agora fala-se, o Papa fala de conversão sinodal. E a conversão sinodal é esse desejo de renovar a mentalidade, as estruturas da igreja, inclusive, que às vezes não ajudam tanto nessa experiência da sinodalidade, é renovar isso tudo para poder caminhar um pouco mais em conjunto. Então, conversão é mudança de mentalidade, é mudança de estrutura, é mudança de direção. Como nós vimos, a igreja, desde o início, ela faz uma experiência sinodal, mas com o tempo, parece que nós somos perdendo a beleza da sinodalidade, que é própria da natureza da igreja. A ponto do Papa ter que chamar a atenção num sínodo sobre essa necessidade de caminharmos juntos. Depois do sínodo, é escutar todo o povo de Deus. Escutar todo o povo de Deus ajudará a igreja a tomar decisões pastorais que correspondam o mais possível à vontade de Deus. Então, o ato de escutar é muito importante. Ainda que tenhamos que ouvir coisas que nos desagradem, ou alguma crítica à nossa caminhada, ao nosso jeito de ser, mas é importante escutar todo o povo de Deus. Porque na escuta humilde, porque para escutar exige humildade, inclusive para ouvir, às vezes, aquilo que nós não gostaríamos de ouvir. Mas é importante escutar na humildade. Para quê? Para podermos adequar a nossa igreja, como diz aí o Vadimeco, né? A tomar decisões que possam corresponder o mais possível à vontade de Deus. Deus fala através das pessoas, né? Do sensus fidelium, mas também de outras, das pessoas em geral. Por favor. Aqui tem uma palavrinha sobre o processo que nós estamos fazendo do sínodo, mas eu vou deixar para a Alessi falar um pouco mais sobre isso. Você sabe que o sínodo começou em outubro, houve uma abertura lá em Roma, em outubro do ano passado, depois foi feita uma abertura nas igrejas particulares, e nós vamos fazer caminhada como na fase diocesana do sínodo, em outubro, abrimos então em outubro, até julho desse ano de 2022. Depois teremos as fases segunda e a fase terceira do sínodo, mas eu vou deixar a Alessi falar um pouco mais sobre isso, porque ela vai poder nos esclarecer um pouco mais. Depois, quando que o sínodo aconteceu? Quando ele foi aberto? Aí vem essas informações, pode para frente fazer um favor, essas informações da abertura do sínodo em Roma, nas igrejas particulares, a fase diocesana do sínodo, que vai culminar com a celebração da Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. Inclusive, a gente fica frisando isso. Não é um sínodo, é uma Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. Mas existe toda essa preparação para essa Assembleia, que está sendo o sínodo. O sínodo não é só a Assembleia, é toda essa experiência que está sendo feita em vista de preparação do sínodo. Aliás, esse sínodo dos bispos tem várias novidades. A primeira é o tema, é um sínodo sobre a sinodalidade. E o segundo é esse caminho sinodal que quis envolver todas as comunidades do mundo inteiro. Que envolver as igrejas particulares significa envolver as comunidades do mundo inteiro. Então, o sínodo não é a Assembleia Geral Ordinária do sínodo. Ali é um momento final do sínodo. Mas toda a experiência começar em 2021
é a experiência do Sínodo. Pelo menos a leitura que eu faço, que vai culminar em outubro de 2023. Tá certo? É uma exceção realmente... aliás, depois da execução, depois dessa Assembleia em outubro, nós teremos a fase da execução e possivelmente vai voltar de novo para as igrejas particulares. Quais são os objetivos do Sínodo? Isso aqui eu tirei do Vademecum e do texto preparatório do Sínodo, documento preparatório. São vários objetivos específicos. O objetivo geral é nos ajudar a caminhar juntos, criar mais comunhão entre nós internamente, mas também comunhão da igreja com o mundo. Nós temos que aprender a dialogar com o mundo. Mas tem os objetivos mais específicos. Esse itinerário que se insere no surco da atualização da igreja, proposta pelo Concílio Vaticano II, constitui um dom e uma tarefa. Caminhando lado a lado e refletindo em conjunto sobre o caminho percorrido, com o que for experimentando, a igreja poderá aprender quais são os processos que a podem ajudar a viver a comunhão, a realizar a participação e abrir-se à missão. Eu quero chamar a atenção para a palavra atualização. Não sei se vocês se lembram, quando foi convocado o Concílio Vaticano II, se lembram de leitura, né? Alguns se lembram também da convocação do concílio. Mas quando foi falado da convocação do Concílio Vaticano II, se falava de um adornamento. O que é o adornamento? Vamos abrir as portas da igreja para que ela dialogue com o mundo. Por isso foi um concílio pastoral. Ela dialogue com o mundo. Ela faça presença no mundo. Ela assimile as dores, as alegrias, as angústias. Nós temos lá na Gaudium et Spes, que sejam alegrias e angústias da igreja, né? Da Lumen Gentium nós temos também isso. Então, é importante essa ideia de atualização. Então, a ideia, olha só, é atualizar, adornar essa proposta do Vaticano II. Na verdade, no fundo, é colocar em prática o que nós já sabemos, a eclesiologia do Concílio Vaticano II. E, nesse sentido, esse sim constitui um dom, é um presente de Deus, poder voltar à eclesiologia do Vaticano II e colocá-la em prática. Não é uma tarefa, porque nós temos muito que caminhar nesse sentido ainda. E eu quero chamar a atenção também quando ele diz assim, caminhando lado a lado, refletindo em conjunto sobre o caminho percorrido. O objetivo da escuta nas paróquias, por exemplo, não é para nós cairmos numa lamentação, né, naquela memória ressentida, memória lamentosa, de quem fica reclamando do que o caminho foi percorrido. É extrair da experiência feita do caminho percorrido elementos de sinodalidade. Mas depois fazer a seguinte pergunta: o que o Espírito Santo nos inspira para além disso, em termos de sinodalidade? Então é interessante que a ideia é avaliar as nossas ações enquanto igreja, enquanto comunidades, né, eclesiais missionários, como diz o documento 109 da CNBB. E a partir da avaliação da caminhada, colocar em relevo exatamente essa ideia da sinodalidade. Em relevo a experiência que já fizemos, mas o que o Espírito Santo suscita para podermos caminhar um pouco melhor nesse aspecto da sinodalidade. O caminhar juntos é o que mais implementa e manifesta a natureza da igreja como povo de Deus peregrino e missionário. O Papa tem dito muito isso, dessa igreja peregrina, principalmente da igreja missionária. Eu quero uma igreja em saída, diz o Papa Francisco. Aí ele está realçando a identidade missionária da igreja. Missão é um momento da nossa ação. Deve ser o nosso jeito de ser. É o nosso jeito de evangelizar. E aí, nessa ideia da missionaridade, o Papa fala muito sobre... prefere uma igreja que seja hospital de campanha, uma igreja lameada, do que uma igreja que se autopreserva, a ideia da saída. Depois a igreja hospital de campanha que acolhe os sofredores. É sempre nessa perspectiva da igreja missionária, da igreja em saída, da igreja peregrina. Depois, outro objetivo, fazer memória, olha só que interessante, do modo como o Espírito Santo orientou o caminho da igreja ao longo da história. Então, fazer memória. E aí eu volto de novo a essa ideia dos tipos de memória. O Amedeo Centini,
que muitos conhecem, ele fala de diversos tipos de memória, de diversos modos de recordar o passado. Tá? Tem pessoas que olham o passado pessoal com a memória ressentida, repito o que eu falei, aquela lamentosa, e isso impede a pessoa de olhar para frente. Ela fica naquela visão vinagre da vida, né? Uma espécie de cristão de túmulo, que só vê o que não deu certo. Mas aqui, fazer memória, é um fazer memória, inclusive, reconciliada com esse passado. Uma memória amores. É olhar a caminhada da igreja, mas não cair no pensamento, realçando o aspecto positivo, ou os aspectos positivos que já foram, os passos positivos já foram dados. Mas, ao mesmo tempo, ver como hoje o Espírito Santo nos chama a ser, juntos, testemunhas do amor de Deus. Então, o objetivo da escuta paroquial, que nós vamos fazer nas nossas paróquias, é exatamente recordar a caminhada da igreja ali local, na paróquia, tem que começar dali, e à luz da fé, ver quais experiências de sinodalidade que aconteceram ali. Quais experiências são essas? E o que o Espírito Santo suscita para poder crescermos ainda na experiência de sinodalidade paroquial, para darmos testemunho do amor de Deus para o mundo. Depois, viver um processo eclesial participativo e inclusivo, que ofereça a cada um, isso é outro objetivo, de maneira especial aqueles que por vários motivos se encontram à margem, a oportunidade de se expressar e de ser ouvido, a fim de contribuir para a construção do povo de Deus. Aí está um errinho, mas é a fim. Olha que coisa interessante, aqui nós temos uma pista muito clara para o processo de escuta na paróquia, ou nas paróquias. Qual que é a pista? Que no processo de escuta seja um processo eclesial, participativo e inclusivo. Não vamos ficar só ouvindo as pessoas de dentro da nossa igreja, da nossa comunidade, não. Diz aqui um dos objetivos, nós estamos lendo. Ouvir de maneira especial aqueles que se encontram à margem. Então, se você mora numa paróquia e tem uma instituição que trabalha, por exemplo, com drogados, vai lá para poder ouvir qual que é a visão que eles têm desse caminhar juntos da igreja, se a igreja caminha junto ou não com eles. Se você tem experiências, digamos assim, em trabalhos sociais da sua paróquia, é bom que ouça essas pessoas, bom que ouça os que estão na rua, aqueles que não são da nossa, digamos assim, que professam a nossa mesma fé. Por exemplo, é bom ouvir outras pessoas de outras religiões, ou quem não tem religião nenhuma, porque a ideia é ouvir que eles se encontram à margem. Ouvir todas as pessoas, não só aqueles que estão dentro conosco, caminhando conosco, mas ouvir todas as pessoas. Com o desejo disso, de ajudar a igreja a crescer como povo de Deus nessa experiência da escuta, levando em consideração a contribuição das pessoas. Esse é um processo muito importante. O Papa fala que nós temos que escutar, digamos assim, em três perspectivas. A escuta deve ser feita em três perspectivas. A primeira, ele fala, escutar o Espírito Santo. Por isso é que o processo de escuta deve ser feito num clima orante. Não é uma discussão assim de comadres, né? É uma discussão, é uma conversa, uma partilha orante sobre a caminhada da igreja nesse aspecto da sinodalidade. Então, escutar o Espírito Santo significa conversar a partir da luz, daquilo que o Espírito Santo vai inspirando. Depois atenta aos sinais também da realidade local. Que o Espírito Santo também nos ajuda a discernir a realidade na qual estamos inseridos. Depois, escutar os que estão dentro da igreja. E depois o Papa diz, escutar a comunidade humana. Para vocês vejam que o processo de escuta vai em três direções. Escuta do Espírito Santo, escuta do intra-eclesial e escuta extra-eclesial, que eles chamam de comunidade humana, que é escutar todas as pessoas que não estão conosco. Depois, outro objetivo, reconhecer a riqueza, a variedade de dons e dos carismas que o Espírito Santo concede em liberdade para o bem da comunidade e benefício de toda a família humana. Então, aqui nós vemos bem aquela eclesiologia da igreja como corpo de Cristo, Cristo que é cabeça, nos lembrando de São Paulo, da carta aos Coríntios, da diversidade de dons, da unidade na diversidade, assim por diante. Depois, outro objetivo, experimentar
formas participativas de exercer a responsabilidade no anúncio do Evangelho e no compromisso de construir um mundo mais belo e habitável. Então, a palavra participação é uma palavra que está em foco do sínodo, né? O objetivo é construir um mundo melhor. Para isso, ousar experimentar formas de participação para que cada um exerça a sua responsabilidade no anúncio desse Evangelho. Examinar como são vividos na igreja a responsabilidade e o poder. Aqui merece uma reflexão mais profunda. Dependendo do modo como se compreende o poder na igreja, dependendo desse modo, a pessoa não vai abraçar muito essa proposta da sinodalidade, não. Por exemplo, se nós temos um bispo, um exemplo, né? Que tem essa visão de poder muito autocentrada, muito autoritária, eu que decido, eu que faço, eu que defino, eu que oriento. Claro que o bispo tem essa função, mas assim, ele sem ouvir todas as instâncias diocesanas, esse bispo vai ter dificuldade de abraçar a proposta desse sínodo. Porque a visão dele de poder é uma visão mais autoritária, mais concentrada em si mesmo. Isso que eu digo para o bispo serve para o padre. Se um pároco numa paróquia, ele exerce o poder, não como serviço, mas desse modo, ele não vai também interessar muito para esse sínodo, não. Porque esse sínodo está caminhando no contrário daquilo que às vezes é a vivência desse padre. Então, o poder aqui, nós temos que entendê-lo sempre na perspectiva correta. O poder como um serviço. Quer dizer, que você esteja na hierarquia da igreja, que existe uma hierarquia, no mais alto da hierarquia, quanto mais alto na hierarquia, você vai entender que mais você tem que servir aos irmãos e irmãs. Então, o objetivo desse ensino é examinar como são vividos na igreja, a responsabilidade. Então, por exemplo, numa igreja clericalista, vocês imaginem que todo mundo acha que o padre é que tem que fazer tudo, não tem sinodalidade, porque a responsabilidade recai tudo sobre o padre. Inclusive, numa das formações regionais que nós fizemos, o padre dizia assim, cuidado que no processo de escuta todo mundo começar a falar do padre, como se a igreja fosse o padre. Ainda que nesse processo de escuta alguém possa questionar, digamos assim, esse caminhar juntos do padre, mas nós temos que alargar o horizonte, é o caminhar junto da igreja. Então, nessa visão de igreja clericalista, autoritária, a responsabilidade recai só sobre um ou outro. E aí não tem jeito de fazer um processo construtivo dentro dessa perspectiva da sinodalidade. Então, esse sínodo sobre a sinodalidade, eu creio que ele toca muito no tema das responsabilidades das pessoas, do povo de Deus, e toca também na ferida da compreensão de poder dentro da igreja. Inclusive, nós não podemos, assim, nos iludirmos, não. Tem pessoas que não vão aceitar a proposta do sínodo, porque acham que é muita democracia, tem que ter uma autoridade firme para poder guiar tudo mesmo, os outros obedecem, não tem nada de ouvir, de conselho, de assembleia, nada disso. Então, aí, essa pessoa não tem facilidade para aceitar uma proposta como essa. Depois, credenciar a comunidade cristã como sujeito credível e parceiro fiável, em percurso de diálogo social, de cura, reconciliação, inclusão, participação, reconstrução da democracia, promoção da fraternidade e amizade social. Então, é mostrar que a igreja tem muito a contribuir. Tornar a comunidade cristã um sujeito credível, que as pessoas acreditem, um parceiro, uma parceira, comunidade importante para a construção de uma sociedade melhor. A igreja não tem muito a oferecer, não só em assuntos religiosos, nem em assuntos também da sociedade. Mas para isso ela tem que ter credibilidade. Para ter credibilidade tem que dialogar com o mundo. Tá certo? Depois, já estou indo para o final, tá bem? Regenerar as relações entre os membros das comunidades cristãs, assim como entre as comunidades e os demais grupos sociais. Por exemplo, comunidades de crentes de outras confissões e religiões, associações da sociedade civil, movimentos populares, etc. Ou seja, aqui é mais uma pista do processo de consulta, que nós possamos ouvir os internos, aqueles que estão intra-eclesial, nessa experiência intra-eclesial, mas ouvir também os crentes de outras confissões, os não crentes, as associações da sociedade civil, os movimentos e assim por diante. E vocês vejam aí no início que aparece a palavra regenerar, gerar de novo, ou seja,
Um dos frutos desejados do sínodo é exatamente que nós aprendamos a nos relacionarmos entre nós. Que nós cresçamos nessa capacidade de relacionamento fraterno, sem conflitos, mas trabalhando juntos. Isso internamente, depois, é claro, nessa experiência com a chamada comunidade humana, que o Papa fala. Favorecer a valorização e apropriação dos frutos das receitas e experiências sinodais nos planos universal, regional, nacional e local. Então, olha só, favorecer e valorizar a apropriação dos frutos das experiências sinodais. Ou seja, é socializar um pouco essas experiências também. Aqui na Arquidiocese de Mariana, nós temos uma experiência sinodal muito bonita, iniciada já há longo tempo. Nós não estamos ainda engatinhando na sinodalidade. E nós não podemos perder isso, porque é fruto de todo o esforço dos bispos anteriores, e agora atualmente do Ayrton, é fruto de toda uma caminhada também de compreensão da igreja, o que é ser igreja. Então, aqui nós temos condições de, no processo de escuta, valorizar os frutos já colhidos aqui, nos apropriarmos desses frutos e socializar esses frutos também, dessas experiências feitas aqui entre nós. Então, nós temos muito que agradecer a Deus pela experiência sinodal entre nós. Nós sabemos trabalhar em conselhos, em assembleias, em sínodos, encontros diversos. Estamos sempre muito juntos, né? A hierarquia da igreja, junto com os cristãos leigos e leigas. Então, é valorizar. O objetivo do sínodo é que valorizemos e apropriemos desses frutos, mas sempre com aquela consciência que podemos crescer um pouquinho mais ainda nessas experiências. Para terminar, eu quero citar aqui algumas frases do Papa Francisco. Ele diz assim: pela primeira vez em 2000 anos, todo o povo de Deus foi envolvido no sínodo. É uma grande novidade. Como eu disse, na década de 60 foi criado o sínodo dos bispos, mas se ouvia os bispos, e talvez os assessores, né, os entendidos daquele assunto sobre o qual trataria o sínodo. Mas tem essa novidade. O sínodo tratar da própria sinodalidade, mas a grande novidade é envolver todo o povo de Deus. E é interessante que o Papa Paulo VI dizia que a experiência da sinodalidade, olha que interessante, não se esgota no sínodo dos bispos. Isso é muito interessante. E isso é que fez com que o Papa Francisco envolvesse o povo, o mundo inteiro, nessa experiência do sínodo. Porque a sinodalidade não se esgota só naquela instituição lá com os bispos reunidos conversando para ajudar o Papa no governo da igreja. Então, se a sinodalidade não esgota ali, então é importante abrir um pouco a possibilidade para que a sinodalidade, esse escutar, esse ouvir, possa ser ampliado. A participação no sínodo não é cosmética, mas uma questão de identidade. Você não é só para fazer bonito. As mulheres entendem de cosmético, né? Elas passam muitas coisas no rosto, no sábado à noite, no domingo, ou quando chega em casa tem que tirar tudo, aí volta a ser aquilo que era. Então não podemos fazer só um faz de conta com essa experiência do sínodo, depois passou o processo de consulta, voltamos ao que éramos antes. Não. A ideia do Papa é que esse sínodo realmente nos ajude a aprofundar para sempre a nossa identidade sinodal. E o Papa diz: reitero que o sínodo não é um parlamento, não é uma investigação sobre opinião. Não deve ser uma convenção eclesial, uma conferência de estudos ou um congresso político. É um evento de graça, da graça de Deus. É um processo de cura conduzido pelo Espírito Santo. Olha que bonito. O Papa entende que o sínodo é um tempo de graça, da graça de Deus. É um tempo de kairós. E é interessante, nós estamos vivendo tantas tristezas por causa da pandemia, e nesse contexto tão triste, difícil, nós estamos tendo essa alegria de celebrarmos este sínodo. E temos que entendê-lo como um grande presente de Deus para nós. E é mesmo, se nós percebemos a beleza e a profundidade daquilo que o Papa está querendo de nós. Então, é um processo realmente bonito da graça de Deus, que é um tempo de graça do Senhor para a igreja. Estamos no tempo da graça, né? E nós temos que ler essa convocação do sínodo como uma oportunidade que Deus nos dá de crescermos realmente como igreja, na nossa experiência evangelizadora, que é o que nós queremos, evangelizar, do melhor modo possível,
de acordo com a vontade de Deus. O beato Paulo VI previa que o organismo sinodal, com o passar do tempo, poderia ser aperfeiçoado. Devemos continuar por essa estrada. Eu retomo aquilo que eu falava anteriormente. A sinodalidade não se esgota no sínodo dos bispos. Então, pode ser aperfeiçoado esse organismo sinodal. É o que o Papa está fazendo. Alargando os horizontes da sinodalidade, fazendo chegar até nós essa consulta tão bonita, que vai orientar a vida das nossas comunidades, das igrejas particulares e da igreja no mundo inteiro. A sinodalidade não é uma escolha de democratização, mas uma questão de identidade profunda. Porque alguém pode dizer, o Papa agora quer democratizar. E alguns estão dizendo assim, está aproveitando isso para criar mais ministérios e ordenar as mulheres. Então, está querendo escutar para poder ter um aval para as decisões que ele quer tomar. Não é que ele quer tomar decisões, é que ouvir o que Deus fala a ele como Papa através dessa consulta. Uma abertura para a voz de Deus através da voz de todos aqueles que serão ouvidos. É um evento do Espírito Santo. E o verdadeiro protagonista deve ser o Espírito Santo, que harmoniza as diferenças e converge na unidade, que é o próprio Cristo vivo e presente na igreja. Meus irmãos e irmãs, tudo deve ser feito num clima orante e reflexivo. Se o Papa convocou o sínodo a partir de um momento profundo de comunhão com Deus, deixando-se conduzir pelo Espírito e atento à realidade do mundo hoje, é com esse mesmo Espírito nós temos que levar adiante o sínodo, inclusive o processo de escuta, tá certo? Nós temos que viver o sínodo com o mesmo Espírito com o qual ele foi convocado. Um espírito orante, reflexivo, de quem se abre para escutar Deus, a voz do Espírito, através de toda essa movimentação do Espírito na igreja. E nessa fase diocesana, aqui entre nós, que nós possamos então levar em consideração essa observação, que a escuta seja feita em clima reflexivo e em clima orante. Nós queremos ter um roteiro para as escutas nas comunidades. Mas nós não vamos ouvir só pessoas da comunidade, nós vamos ouvir pessoas de fora. Nem sempre aquele roteiro vai servir. Mas no roteiro nós tentamos criar esse clima orante, reflexivo, para partilhar a respeito das questões que serão respondidas. Para terminar mesmo, 3 riscos do sínodo: o imobilismo, o formalismo e o intelectualismo. O imobilismo, a pessoa diz, aqui nós não vamos fazer isso não. Nós sempre fizemos desse jeito, a caminhada nossa aqui na paróquia é assim, não queremos mexer com isso não. É melhor não mudar, vamos deixar como está. Isso aí é fechamento à ação do Espírito de Deus, que é sempre movimento. A pessoa que quer fazer a vontade de Deus se deixa movimentar pelo Espírito de Deus na direção que Deus deseja. Então, o Espírito é da mobilidade, o Espírito Santo. Imobiliza, tem que fechar-se a graça, a ação do Espírito de Deus. O formalismo é reduzir o sínodo a só uma formalidade. Vamos ver esse sínodo, daqui a pouco termina, e vamos continuar fazendo do jeito que nós sempre fizemos. O objetivo não é esse, reduzir o sínodo a um evento extraordinário, de fachada. Ele quer, digamos assim, aprofundar nossa identidade como igreja sinodal. Ou então o intelectualismo, transformar o sínodo numa espécie de grupo de estudos, com intervenções cultas, mas alheias aos problemas da igreja e do mundo. Por isso que no processo de escuta, as questões formuladas não são para serem teorizadas. Ninguém fica fazendo teoria na escuta sobre sinodalidade. É levantar experiências concretas de sinodalidade, observando a realidade ali daquele local. Então, não é para fazer grupo de estudos, seminários sobre sinodalidade. Às vezes até precisa uma palavrinha inicial, mas o objetivo é partilha de vida, partilha de experiências, tá certo? Partilha da vivência local daquela realidade. E as 3 oportunidades oferecidas pelo sínodo: encaminhar-nos não ocasionalmente, mas estruturalmente para uma igreja sinodal, um lugar aberto, onde todos se sintam em casa e possam participar. Pode passar para frente, fazendo favor. Então, olha só, a ideia é tornar a igreja um lugar aberto, onde todos se sintam em casa e possam participar. É mudar estruturalmente a igreja mesmo, nesse sentido de abertura. Uma igreja de portas abertas. Quem está dentro é bom que saia, não fique só ali dentro. Quem está fora tem que se sentir bem para poder entrar.
É um pouco a imagem que o Papa usa. Depois, oportunidade de nos tornarmos uma igreja da escuta. Olha só, a escuta do Espírito Santo na adoração e oração, escuta dos irmãos e irmãs sobre esperanças e crises da fé nas diversas áreas do mundo. Essa escuta dos irmãos e irmãs são os que estão dentro da igreja e fora da igreja. E essa escuta é uma constante também para as outras atividades nossas de cada dia. Nos tornarmos uma igreja da proximidade. Não existe igreja da proximidade sem igreja da escuta. Ou não existe igreja da escuta sem igreja da proximidade. Para poder escutar, você tem que aproximar. E aquilo que eu dizia, aproximar com humildade, disposto ou disposta a acolher aquilo que as pessoas têm a oferecer. Né? Não acolher a verdade daquilo que as pessoas têm a dizer é fechar-se também a possibilidade de crescimento. Aliás, na nossa experiência pessoal é assim. Quem se fecha a ouvir a contradição, as críticas não crescem nunca. Fica sempre na mesmice. E é um dos perigos que nós falamos ali do sino. Aqui eu tenho para vocês uma lista de materiais que podem ser acessados online, né, para poder se inteirar um pouco mais do sínodo. Nós temos a Constituição Apostólica do Papa Francisco, Episcopalis Communio. Ele promulgou essa Constituição em 2018. Fala sobre o sínodo, exatamente sobre essa instituição Sínodo dos Bispos. Mas o que mais interessa nessa Constituição Apostólica é o proêmio, em que o Papa Francisco faz uma reflexão muito bonita sobre a sinodalidade. Depois, o discurso do Papa Francisco em comemoração ao cinquentenário da instituição do Sínodo, é um discurso do dia 17 de outubro de 2015. Ali nós temos as grandes intuições da convocação desse sínodo que está acontecendo. Ele faz uma reflexão muito ampla sobre sinodalidade. Depois é bom ler o documento preparatório, que é um documento muito simples, com poucos parágrafos. O Vademecum, que também é um documento que nos orienta mais da prática para o exercício da sinodalidade na fase diocesana. Na CNBB nós temos material muito bom também no hot site. Tem um vídeo de apresentação do sínodo. Na nossa diocese já estamos publicando algumas coisas também. Mas para quem quiser ir lá na raiz, é bom que nós leiamos ou retomemos a Lumen Gentium, aquela Constituição Apostólica sobre a Igreja. E aí nós vamos entender um pouco as raízes da visão de igreja desse concílio sobre a sinodalidade, né? E tem ainda, não apareceu aí, eu não sei se tem online, um texto da Comissão Teológica Internacional, um texto muito lindo, chama-se A Sinodalidade na Vida e Missão da Igreja. É um texto de 2018, no mesmo período que o Papa promulgou a Constituição Apostólica Episcopalis Communio. Esse texto foi aprovado pelo Papa, sob a orientação do Ladália. Ele é um texto muito interessante, que fala exatamente sobre isso que nós conversamos aqui o tempo todo, a sinodalidade na vida e na missão da igreja. Então, meus irmãos e irmãs, essa é a minha contribuição. Espero não ter cansado vocês, mas a ideia é ajudá-los, tá bem? Na compreensão da beleza desse momento, desculpe, que nós estamos vivendo e como que ele pode produzir frutos riquíssimos para a vida da nossa igreja. O mais importante é que esse material fique na paróquia também e sirva como orientação para os trabalhos pastorais paroquiais, né? Não é só produzir um material para enviar para frente e terminou a nossa participação. Não. A ideia é que se ouça realmente, não só os que estão dentro da igreja, mas inclusive vem escrito um documento preparatório, as associações, os movimentos sociais. Então, quanto mais nós pudermos ouvir essas realidades, mais enriquecedor será o processo de escuta e mais a igreja poderá ser ajudada também. Então, isso é importante, né? Pensarmos como ouvir também as associações, os movimentos sociais, como englobá-los também nesse processo de escuta. Muito obrigado pela atenção.